E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um episódio da série de Enem, falar um pouquinho sobre matemática. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das coisas que eu fiz no ano que eu fui aprovado em relação à matemática. E em muitos vídeos eu falo que o ideal não é você seguir cegamente as dicas que alguém te passa, ou seguir completamente o cronograma que você pega em algum lugar. O ideal é sempre você receber um monte de informações, analisar elas para tomar suas próprias decisões, para fazer o que é melhor para você. Então, diferente do que outros canais fazem, que é basicamente falar de exercícios de matemática, eu vou falar um pouco sobre o que você deve pensar em relação à matemática quando você for estudar matemática. Se você está gostando do conteúdo do canal, não deixa de se inscrever e ativa a notificação para você receber os próximos episódios. Então, antes de entrar nas coisas que eu fiz no ano que eu passei, vamos falar um pouquinho sobre matemática. Matemática, na minha visão, tem duas características muito distintas que você pode usar, inclusive, para separar das outras matérias. Uma dessas características é que, provavelmente, matemática é a matéria que exige mais treino em oposição à teoria. Claro que toda matéria você precisa dos dois, você precisa de muita teoria e muita prática. Mas matemática é aquela matéria que, por exemplo, quando você está numa aula, o professor gasta uns 10 minutos para te ensinar uma teoria e fica mais 1 hora e meia em aula te dando exercício. E tem um motivo para ser assim, porque é uma matéria que exige treino, exige prática. Então essa é uma das características de matemática. A outra característica, que talvez seja a mais distinta das outras matérias e talvez a mais importante para você estudar, é que matemática, diferente de quase todas as outras matérias, um pouco similar a alguns tópicos de química, ela é uma construção sempre relacionada a tópicos anteriores. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você vai pegar uma matéria como biologia, você consegue quebrar ela em vários tópicos e durante o ano você vai vendo um tópico por vez e não necessariamente você precisa ter visto um tópico antes para ver o outro. Alguns tópicos sim, tem uma relação, mas no geral não. No geral você pode começar pelas matérias que o cursinho dá no final, pode começar pelas matérias que o cursinho dá no meio, você pode escolher a ordem das coisas. Matemática não é assim. Matemática é muito claro que uma matéria, um tópico, está relacionado ao anterior, e se você não souber o anterior, dificilmente você vai aprender o próximo tópico. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Na matemática, muita gente tem dificuldade de matemática, e às vezes a dificuldade é essa. A gente chega tentando fazer um exercício de um tópico qualquer e não consegue e se acha incapaz. Isso desanima muito. Fala assim, meu, eu não tenho capacidade de aprender matemática, ou não tenho talento para matemática. Mas isso é uma visão errada, porque o que está acontecendo, em muitos casos, é, como você não aprendeu direito o tópico anterior, você chega no tópico seguinte e ele se torna impossível. Então, para exemplificar, é muito difícil você aprender polinômio sem você saber equação de primeiro grau e segundo grau. É muito, muito difícil você fazer logaritmo sem você dominar completamente potenciação e radiciação. Você nunca vai conseguir fazer análise combinatória e probabilidade se você não for muito bom em frações. Então, matemática tem essa escadinha. Você tem que ir aprendendo uma coisa por vez, e se você tentar passar para o tópico seguinte sem dominar o tópico anterior, você não vai aprender quase nada do seguinte. Você vai achar que você não consegue aprender e vai transformar o seu ano numa bola de neve de não aprendizados, sempre achando que você é pior que os outros em matemática. Então, a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo, que agora eu vou falar as coisas que eu fazia, a primeira coisa é, não passe para um tópico de matemática sem dominar o anterior. Então, se você fez uma lição de matemática e sentiu muita dificuldade, você vai ter que se adaptar e voltar e fazer de novo esse tópico. Porque se você passar para o seguinte sem estar indo bem no anterior, você não vai conseguir fazer quase nada do seguinte. Então, para tentar transformar isso mais em estatística, vamos supor que você viu um tópico de biologia e aprendeu 80% dele. Aí você vai para o próximo e aprende 80% do próximo, porque eles não estão vinculados. Se você fizer a mesma coisa em matemática, você chegou no primeiro tópico e aprendeu só 50% e foi para o próximo tópico, o seu máximo no próximo tópico já tem um limite desses 50%. Então você vai aprender muito menos, você vai aprender os 50% em cima daquilo que é o seu limite. Então você vai aprender, sei lá, 25% ou até menos. Então você tem que ter muito claro isso, que não dá para você pular para as matérias difíceis sem ser muito, muito bom nas anteriores. Então essa é a primeira coisa que eu fazia. Se eu sentia dificuldade em uma lição de matemática, eu expandia o tempo de estudo dessa matéria, desse tópico. Eu, às vezes, voltava e fazia de novo aquele tópico, porque normalmente as dificuldades que eu estava tendo no tópico atual eram menos relacionadas ao tópico atual e mais relacionadas a não ter uma base bem criada. A segunda coisa que eu queria falar, mas como eu já falei nos vídeos anteriores, eu vou falar bem rapidinho,
Como eu estudava matemática? A primeira coisa é, como é uma matéria de treino, eu diluía a lição durante a semana. Eu não fazia tudo num dia só. Então eu pegava uma lista de 30 exercícios de um tópico qualquer, em vez de fazer em uma tarde só, eu fazia 10, 10 e 10, dividia em 3 dias. Então você vai ter, sei lá, você vai ter 3 frentes ao mesmo tempo de matemática. Em vez de fazer cada frente em um dia, eu pegava uma parte dos exercícios de cada uma e acabava fazendo quase todo dia da minha semana. Fazendo isso, eu estava sempre treinando matemática, eu estava sempre ágil em matemática, porque eu acabava fazendo sempre. Então eu fazia estudos menores, em vez de fazer uma lição inteira, mas fazia às vezes de 2 frentes e fazia vários dias. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa que eu já falei em outro vídeo é que, por ser uma matéria de treino, você tem que fazer muito exercício. Tem matéria que você vai ler mais, tem matéria que você vai ver mais anotação, tem matéria que você vai fazer mais revisão ativa. Matemática, normalmente, eu fazia uma revisão ativa bem rápida no início de fórmulas, basicamente só de fórmulas, de vez em quando de métodos de resolução de exercício. Fazia uma revisão ativa bem rapidinho e já passava para exercício. Então, meu estudo, a grande maioria do meu estudo em matemática era fazer exercício. A terceira coisa que eu queria falar, e eu já meio que mencionei agora em como eu fazia a revisão ativa, é essa questão das fórmulas. Eu por muito tempo fui teimoso e não decorava todas as fórmulas. Eu pensava assim, algumas eu vou conseguir deduzir, algumas não vão cair, e eu acabava não decorando todas. E o problema é que quando você faz isso, se você deixar para deduzir sempre na hora da prova, se é uma prova que exige que você faça com grande velocidade, como é o Enem, você vai perder tempo na dedução. Então é melhor você saber a fórmula de cabeça. E outro problema é uma fórmula, você usou pouquíssimo durante o ano. Se cair um exercício que exige essa fórmula, você já perdeu automaticamente o exercício. Então, fórmula, você tem que decorar todas as fórmulas, não tem como fugir disso, infelizmente. Eu tentei, por um tempo, não decorar e me dei mal, porque ou eu perdia tempo ou eu perdia exercício que outras pessoas que tinham decorado conseguiam fazer. Então não compensa. É melhor decorar. E o método que eu achei para decorar mais facilmente é, pelo menos uma vez por semana, faz uma revisão ativa. E vai ser rápida e vai ser pequena, de todas as formas que você já teve até o momento no ano. Você vai pegar todas as formas do ano inteiro de matemática, dá só uma folha frente e verso. Então faz uma vez por semana uma revisão ativa de todas as formas que você já teve, você vai chegar no final do ano sabendo tudo de cabeça tranquilamente. É só você não deixar de fazer, né? Faz toda semana. Tem mais duas coisas que eu fiz que eu acho importante mencionar. A primeira delas é que faltando 2 meses, um mês pro Enem, eu fiz muito, mas muito exercício de prova anterior. Muito mesmo. Eu lembro que faltando umas 2 semanas pro Enem, eu comecei a fazer os últimos 10 Enems. E fiz, sei lá, em menos de 2 semanas, eu não lembro se foi 2 semanas ou uma semana, mas em menos de 2 semanas, eu fiz só de Enem 450 exercícios de matemática. Como tem muito exercício que é repetido, não exatamente igual, mas que é muito similar, tem muito exercício muito similar. Se você pegar as provas nos últimos 5 anos, você vai achar um monte de questão parecida. Compensa muito fazer isso. Não só porque você não vai errar coisa que já caiu, como você vai ficar rápido também. E em matemática você tem que ser rápido para conseguir terminar aquela prova, né? Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que é um pouco mais complicada, porque eu teria que fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Teria que pegar as provas anteriores para explicar melhor para vocês. Mas eu vou tentar dar um exemplo aqui para ficar fácil. Tem muitos exercícios que eu chamo de exercícios clássicos, tem mais gente que chama de exercícios clássicos, que são exercícios que representam um tópico que sempre caem em uma prova ou outra para cobrar aquele tópico, que são os exercícios inaugurais de uma matéria. São os exercícios que um professor dá em sala de aula para exemplificar aquela matéria. Esses exercícios, que caem com uma frequência alta e às vezes até repete de um ano para o outro, você tem que saber fazer eles. Você tem que saber fazer eles porque quando cair na prova, não é um tipo de exercício que você quer perder tempo pensando. Você quer fazer no automático, porque você já teve ele. Então, tem alguns exercícios, que aí eu chamaria de exercícios clássicos, você tem que fazer uma lista desses exercícios. Sei lá, não são muitos não, é um exercício por tópico. Que é um exercício que, se cair um parecido, eu sei fazer no automático. Eu não preciso nem pensar a respeito. E aí, só para tentar dar um exemplo. Tem vários assim, mas é o que eu lembro agora, né? Tem um exercício que às vezes cai em matemática, às vezes cai em física. Que estou enchendo um balde e com uma torneira eu coloco tantos litros por hora e com outra torneira eu coloco tantos. Sei lá, eu coloco numa torneira 2 litros por hora e na outra torneira eu coloco 10 litros por hora. E aí a pergunta é, em quantas horas
vai encher o balde completo, dado que tem essas duas torneiras ligadas ao mesmo tempo. Esse tipo de exercício eu já errei muitas vezes e sempre cai. E tem um método para resolver esse tipo de exercício que é muito simples. Depois você vai atrás. Posso fazer um vídeo também outro dia. Mas é o tipo de exercício que se você não tem um método criado e decorado, você vai perder um tempão fazendo. Se você já tem nessa sua listinha de exercícios clássicos e cai um exercício desse, em vez de ficar triste, que você vai ter que pensar a respeito e talvez erre, você vai ficar feliz, porque é um exercício que você vai fazer rápido e ninguém mais vai fazer rápido. Então a última coisa que eu fiz, que eu gostaria de falar nesse vídeo, eu tinha para matemática, e tinha para física, tinha para química também, e tinha para genética também, uma lista de exercícios clássicos, que às vezes eu via até antes da prova, às vezes eu via no dia da prova, para fazer no automático. E aí quando caía na prova, eu fazia muito rápido. Se caía vários exercícios desse na prova, eu já saía feliz da prova, porque a chance de eu ter errado eles era pequena, porque eu tinha essa lista e caía exatamente igual a essa lista. E fora o tempo que eu economizava. Então essa é a última dica que eu fiz e recomendo que você faça. Não precisa sair na loucura fazendo isso. Durante o ano, você não precisa nem perder tempo fazendo isso. Durante o ano, se você viu um exercício desse, falou, cara, esse exercício aqui eu preciso saber, porque esse exercício representa uma matéria, porque esse exercício cai todo ano em algum vestibular. Você faz uma marcação nele. Ou você coloca num caderninho à parte. Então você não precisa perder tempo adicional para fazer. Mas cria essa sua lista de exercícios que, se cair, eu não vou errar de jeito nenhum. Eu vou fazer rápido. Bom, esse foi o vídeo de hoje, sobre matemática para o Enem. Eu espero que você consiga extrair alguma dica útil para você. Mas de novo, né, eu te dou um monte de dica e a minha ideia não é siga o que eu falo. Pensa a respeito e talvez você extraia algo que melhore seus processos. Se você for melhorando seus processos aos poucos e com o tempo, sem dúvida daqui a um tempo você vai estar melhor que você está hoje. Então dá uma pensada nas coisas que eu falei. Se você está gostando do conteúdo do canal, não deixa de se inscrever, compartilha com os amigos para o canal crescer e obrigado.